Bem-vindos ao Pretzel. Estou aqui com um convidado mais que especial, que é o deputado Carlos Mink. Não sei se eu deveria chamar, não sei se funciona assim, no sentido da gente sempre chamar pela graduação máxima. Então, nós temos aqui um ex-ministro, tá? Carlos foi ministro do Meio Ambiente, e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse momento, um momento em que a gente vê um agravamento planetário das questões de sustentabilidade e, particularmente, passando aqui o Brasil por essa época de estiagens estranhas, né, de um clima que está sendo transformado e vivendo um drama de queimadas enormes, tirando literalmente a respiração de partes aí do Brasil que estão muito secas e vivendo aí um drama. Nós que vivemos aí há poucos meses, né, sou gaúcho, e nós vimos o que aconteceu em Porto Alegre. Então, estamos diante aí de um quadro muito real de situações climáticas. E nós estamos aqui com uma pessoa que, não quero revelar a idade, mas quando é que funda o Partido Verde, Carlos? Em 85. 85. Então, nós estamos falando de 40 anos, né? 40 anos quase, onde essa questão era a pauta principal. E estamos aí com esse convidado. Queria te agradecer por abrir a agenda. Sei que é uma agenda complicada aí de tentar desenodar as questões do Rio de Janeiro, que você está tão envolvido. E primeiro, te agradecer por estar aqui, Carlos. O Bonder, você sabe que eu te tenho aqui como uma inspiração muito forte. Você sabe que nas grandes decisões que eu tomei, eu sempre consulto meu rabino antes, para saber se eu vou pelo caminho certo. Tem que ouvir. A gente tem aquela tradição eco-judaica de ouvir pessoas que você respeita antes de tomar uma decisão. Então, eu fico muito contente aqui com o teu convite. E é verdade, né? Há 40 anos atrás, eu me lembro, eu, Gabeira, Sirkis, Fábio Feldman, Lucélia Santos, a gente falava da questão climática, achando que nós éramos uns alucinados, né? Umas pessoas completamente ETs, né? Que história é essa? Quer dizer, as pessoas não têm emprego, não têm dinheiro, tem inflação. Essa turma vem falar de aquecimento, de clima. Esse pessoal deve estar em outra situação. Agora veja você, passaram 40 anos. Está aqui, você mencionou o drama do Rio Grande do Sul, o drama da Amazônia seca. Quem diria que no lugar do mundo que tem mais água ia faltar água para as pessoas beberem, os rios iam secar, os pescadores tinham que andar 2 quilômetros para chegar até o seu barco atolado. E o mais incrível, Newton Bonder, é que, apesar disso ter se revelado da forma mais cruel e absoluta, há 29 projetos de lei antiambientais e anticlimáticos que continuam tramitando no Congresso Nacional como se nada disso estivesse acontecendo. Inclusive, um foi aprovado há pouco tempo na CCJ, que é um que permite ampliar o desmatamento da Mata Atlântica. Eu, às vezes, fico me perguntando, Bonder, se esses trogloditas alucinados, se eles compraram um lugarzinho num desses foguetes do Musk para ir para outro planeta. Eles devem achar que deve ter um planeta B, para depois que esse for completamente dizimado, ter um lugar. Então, realmente, as pessoas começam a se dar conta, mesmo agora nas campanhas municipais, se cobram alguma coisa, as cidades resilientes, cidade esponja, a gente defende, eu tenho participado desses debates, não sou candidato a nada agora, mas participo dos debates, junto com o Molon, que é do PSB comigo e com vários outros, o que é você aproveitar a água da chuva, você ter telhado verde, você não ter cidades completamente asfaltadas, e várias pessoas não torcem mais o nariz, mas também não se comprometem firmemente com esse caminho.
Então, Mas antes da é gente. algo sempre aprofundar e debater, porque, mesmo com evidência, parece que há outros interesses mais evidentes. E você conheceu isso antes, por isso que eu queria ter esse contexto para quem está nos vendo aqui, porque você chega ali nessa condição profética, você mencionou todas essas pessoas, o Gabeira, o Serquis, a Lucélia, você ali que eram aqui cariocas, né, e cariocas quase que proféticos, né, porque o profeta é sempre considerado um maluco, porque ele antevê algum desastre que ninguém está vendo, né? E ele traz essa notícia, só que ela chega muito antes da realidade, então é muito comum ele ser. Antigamente ele era chamado mesmo de um louco, né? E nós associamos, né, o maluco da rua, que é o profeta, com esse sujeito que fica dizendo que o mundo vai acabar, né, se a gente continuar do jeito que a gente está. Mas me conta um pouquinho, porque eu acho que é tão rico, a tua formação. Você é uma pessoa que sempre, quando você abre aqui na Wikipedia, né, aparece o teu nome e aparece Carlos Mink, judeu. Uma coisa Verdade. assim, você sempre assumiu, apesar de você estar sempre num lugar que é muito, digamos assim, fora do padrão, né? Porque você estava ali, você tem um histórico, né, assim, dos judeus Reuter, dos judeus É que eram, verdade. né, de esquerda, e você se engaja também aí, mais jovem ainda, porque a gente vai ultrapassar esse período dos 40 anos verde, né? E ver ali uma pessoa que se sentiu engajado, né, para ir à luta no momento assim que a questão da liberdade estava em jogo aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a gente sobre você, esse jovem judeu, e como você assim, se apresenta, porque você tem uma história muito parecida com o Gabeira, né, até Isso. antes do Verde, porque você vira, né, você faz militância, você acaba sendo preso, e você também é libertado ali na questão do embaixador, né, da Alemanha, Fui junto com o Gabeira, exatamente. junto com o Gabeira. Então, é uma história muito semelhante, um caminho parecido. Conta para Verdade. gente. Olha, o Bonder, o meu nome é Carlos Mink Baumfeld. Baumfeld pode ser campo de árvores ou árvore do campo, e Mink é nome de baleia. Eu sempre fui, nunca acreditei no determinismo histórico, mas ninguém pode ter no nome árvore e baleia impunemente. Então eu acho que alguma coisa veio lá de trás. Depois eu acho uma coisa curiosa, né? O meu pai sempre foi um judeu de esquerda, e ele foi, inclusive, na época que os comunistas perseguiam os judeus na União Soviética, ele foi um dos que se insurgiu com isso, porque viu que por trás de um sonho também tinha uma perseguição antissemita dentro daquele tão aguardado socialismo redentor, aquele socialismo stalinista massacrou os judeus, é bom que se diga isso. Então, eu herdei do meu pai, do velho Luiz Baumfeld, eu herdei dele as duas questões, quer dizer, ser de esquerda, mas ao mesmo tempo vigiar a esquerda, porque a esquerda tem um viés que é totalitário. Veja nesses absurdos apoios à ditadura da Venezuela, da Nicarágua, mesmo o apoio da invasão da Ucrânia, com pretextos da OTAN, de quem está e quem é apoiado pelos Estados Unidos deve ser combatido, independente de quem for. E os judeus, como são apoiados, Israel, como é apoiado pelos Estados Unidos, é suspeito desde o nascimento. Então, isso é uma situação. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o Bonder, ser judeu de esquerda no Brasil e no mundo, nos dias que correm, é um desafio monstruoso. É uma situação mais do que freudiana. É complexo, mas a gente não pode ceder nem virar reacionário, porque uma parte da esquerda persegue os judeus, nem aceitar esse antissemitismo de esquerda, que é completamente inadmissível. Eu dou um exemplo, en passant, que pouca gente lembra, que é o seguinte: eu fui 2 anos ministro do Lula, você falou aqui, de 2008 a 2010.
Nesse período, a gente reduziu a metade do desmatamento da Amazônia. Eu criei o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões de carbono, porque os já desenvolvidos tinham assinado no protocolo de Quioto. Mas eu fui com Lula, quando teve aqui o Shimon Peres, nós fomos lá visitar a sinagoga mais antiga do Brasil, em Recife. Mas uma semana depois, chegou aqui o Ahmadinejad, do Irã, tinha acabado de negar o Holocausto, eu fui trabalhar como ministro com uma estrela amarela no peito. Muita gente Olha, estranhou, eu tive que explicar para o Lula por que eu tinha ido com ele visitar a sinagoga junto com Simão Peres, e cerca de 2 semanas depois eu fui trabalhar com uma estrela amarela no peito. Ele demorou, mas entendeu. A Clara antes ajudou a explicar um pouquinho. Outros amigos meus judeus que estavam no governo, como Jacques Wagner e o Tarso Genro, pouca gente sabe, Tarso Genro é filho de mãe judia, né? sim. Então, O próprio Lula, eu fui fazer uma visita a Brasília na época do, não me lembro se era primeiro ou segundo mandato, e aí o Lula disse: eu tenho mais judeus no meu governo do que em qualquer governo. Aí passou o Tarso Genro, e aí ele falou: esse aqui, vem cá, Tarso, não foge não, porque eu esse não aqui quer conhecia essa fugir. história. Ele dizia: Mas esse aqui bom, quer é fugir muito de bom. qualquer jeito. Essa é muito boa. Mas voltando aqui para trás, eu tive, eu estudei na aplicação, né? Colégio de aplicação, sempre muito avançado, a gente discutia relações múltiplas, Marcuse, Escola de Frankfurt, muito jovens. Eu fui preso, eu tinha 18 anos, estava participando da resistência armada, muito garotão ainda. Hoje em dia eu vejo que meus filhos já estão com 38, 42. Quando eles tinham 18 anos, eu olhava para eles e falava: eu não acredito que com essa idade eu estava pegando em armas contra uma ditadura Como você militar. chegou? Que movimento? Como você chegou? Né? 18 você estava em armas, mas como que você chegou à militância? Assim? Não, eu já me considerava um jovem de esquerda por causa do meu pai, Sim, né? Eu sim, lia sim. todos os livros progressistas, todos os romances, eu lia até meus olhos ficarem inflamados. E numa aplicação se discutia isso dia e noite. E eu participei do movimento estudantil, fui dirigente da AMES, Associação Metropolitana, depois houve aquela repressão muito grande, então muitos foram para o caminho da resistência armada. Professores meus desapareceram, alunos do Pedro II, lá do lado, foram assassinados, então eu acabei ingressando junto com vários outros, com Alfredo Sirquis, com o próprio Gabeira, com vários outros, ingressamos na resistência. Acabei sendo preso, fiquei 1 ano preso, fui torturado, como toda a minha geração, era o lado democrático da ditadura, porrada para todo mundo. E depois eu acabei, como você falou, sendo trocado, e depois eu fiquei praticamente 10 anos fora do Brasil. Fiquei 1 ano preso, 9 anos fora. E aí eu aproveitei. Conheci o Allende, conheci o Fidel, fiz mestrado, fiz doutorado. E lá em Portugal dei aula há muitos anos, conheci a realidade pós 25 de abril. Então, comparado com meus camaradas que ficaram presos 9 anos até a anistia, eu até que não posso reclamar, porque tive uma oportunidade de conhecer a África, conhecer bastante a Europa, vivi no Chile, na Argentina, estudei muito, 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 né? Fiz o meu doutorado e conheci na Europa o movimento feminista, conheci o movimento ecologista muito forte, que estava crescendo, os verdes, você mencionou, os verdes da França, os verdes da Alemanha. E Mas você tinha contato quando, com você tinha contato com o Gabeira nesse período? Porque o Gabeira tem exatamente essa mesma exposição que você, né? Tem uma sim, eu tinha formação que ela muito tem. contato com ele. Inclusive É, em Paris, quando eu estive exilado em Paris, eu morava no mesmo apartamento, eu, Gabeira e o Liste Vieira. Nós morávamos os três na Rua do Texelo. A gente chamava o Liste de Barão de Texelo. Mas morávamos nós três no mesmo apartamento, eu estava estudando no IEDES, estudava com Betline, estudei também com o Salamá, um judeu egípcio, que orientou minha tese de doutorado. Estudei
com um professor que depois foi até candidato a presidente pelos Verdes. E, em suma, a questão ambiental, ela entrou na minha cabeça vendo os movimentos importantes, não só o movimento ecológico, o movimento pacifista, o movimento feminista, né? O movimento ambiental, né? Eu fui aluno também do Castells sobre a questão urbana, né? Um grande pensador, até hoje é uma pessoa que é um grande pensador e formulador sobre isso. E eu fui para a academia, cheguei no Brasil, fui dar aula na PUC, depois fiz um concurso para a FRJ, orientei tese de mestrado, de doutorado. Fui muito companheiro de uma professora judia, que alguns conhecem, já nos deixou, a Berta Becker. Não sei se você chegou a conhecer. Conheci. Eu era da Sim. equipe dela na geografia da UFRJ. Ela conhece muito a Amazônia. Quando eu estava no Ministério, eu chamei a Berta Becker para fazer o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia com 12 universidades federais. Ela que coordenou isso, né? Uma professora maravilhosa. Eu sou amigo também dos filhos da Berta Becker, da Lídia. A Nina Becker é uma grande cantora e, infelizmente, Paulinho Becker nos deixou também, um psicólogo bacana, foi muito meu amigo de E o infância. clique, e o clique esse para entrar na política aconteceu aonde e como? Aconteceu, não. Ah, você está dizendo eleitoralmente, assim, É, partidário? de entrar Então, quando eu estava quando eu estava exilado em Lisboa, com o Sirquis, vários outros, o Pedro Celso, o Brizola foi morar lá, em Lisboa, exilado também. Então, nós participávamos daquela discussão. O Betinho, que estava lá no México, veio participar, né? O Julião, das Ligas Camponesas, o Arraes participava. Então, a gente que estava muito isolado, fomos derrotados, massacrados, aquela juventude que se levantou em armas, nós fomos realmente massacrados, perdi muitos, muitos amigos, né? Eu vi morrer na polícia militar, na polícia do Exército da Vila Militar, um judeu torturado, Chaim Charles Schreider. Eu vi sim, ele morrer. Então, eu, quando fui torturado, a gente nunca pode esquecer de ser judeu, porque às vezes, quando você acha que vai esquecer, alguém lembra. O torturador dizia: toma essa por ser comunista e essa por ser judeu, que eu estava pendurado lá, ele viu que eu era circuncidado, então eu levei porrada também por ser circuncidado. Então, não há como esquecer. Sempre te vão lembrar disso, ainda que você tenha no nome, no sangue, na cultura, também os fascistas e nazistas sempre vão estar com os olhos bem abertos. Então, depois disso tudo, quando a gente voltou para o Brasil, eu participei com Liste, com Gabeira, da fundação do Partido Verde. Tinha pessoas que não eram do Partido Verde, como Fábio Feldman, de São Paulo, outro judeu ecologista, que foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, foi deputado federal. Inclusive, quando eu era ministro e regulamentei a Lei da Mata Atlântica, eu levei o Lula para São Paulo para assinar o decreto, chamei o Fábio Feldman, que já não era deputado, mas quando ele era deputado, ele que colocou a proteção da Mata Atlântica na Constituição e na lei. Então, fiz questão de prestigiá-lo, porque é um grande ambientalista e foi um precursor disso, né? Então, aliás, eu fiquei tendo uma reflexão, o Bonder, por que tantos judeus entraram na linha ambiental? O Sirkis, o Feldman, a gente pode chamar também em São Paulo, nós temos o Ricardo Abramovay, que é um grande formulador, um grande professor, é um titular da USP. E eu creio que a história de Israel, Eretz, deserto, recuperar, plantar, eu acho que isso está em algum cantinho, viu? Não sei. Eu acho que já escreveu sobre isso também. Escreveu sobre esse assunto. A relação entre a cultura judaica e a cultura ambiental. sim. Não, e isso não é só no Brasil, né? Você vai ver em outros lugares a presença dos judeus na questão ambiental é enorme, né? Mas talvez seja, os judeus estão em todas as questões de É ponta. verdade, não só nessa.
não só Não, mas se nessa. você for ver aqui no caso brasileiro, é relevante, É é relevante, relevante é mesmo. relevante, é relevante. Mas Que, então, depois, quando o Gabeira resolveu se candidatar ao governo em 86, aquela famosa campanha que teve o abraço da Lagoa e tal, sim, eu era um dos principais, eu, Sirquis Gabeira Lucélia, e aí eu me candidatei a deputado estadual pela primeira vez, em 86. Olha, eu já sou um Tiranossauros Rex disso aqui, essa aqui é a verdade. Eu me candidatei 10 vezes a deputado estadual, ganhei as 10 eleições, nunca perdi uma é isso. eleição. Nunca perdi uma eleição. Agora, o curioso é o seguinte: embora eu seja muito conhecido pelo lado da questão ambiental, fui secretário, fui ministro, fundei o PV. Se eu fosse exclusivamente ecologista, eu acho que eu não teria nunca sido eleito. Porque, na verdade, eu trato de vários assuntos. Eu sou o principal representante, fez todas as leis dos LGBTs. Eu já digo que antes eu era simpatizante, agora eu já sou sócio fundador de carteirinha. Porque depois você ia a 25 paradas de orgulho LGBT, você ganha uma carteirinha de sócio efetivo. Tá Então, eu certo. já estou incorporado. Eu sou um grande defensor de uma política democrática de drogas, né? Eu sou um grande defensor das pautas das mulheres, as pautas difíceis, né? Então, eu tenho muita atuação na área da segurança pública, que muitas vezes a esquerda acabou perdendo. Essa bandeira é a bandeira da luta contra a corrupção para a direita, que eu acho que foi uma coisa que ainda não foi recuperado. É uma das coisas que, não a única, uma das coisas que explica a ascensão do bolsonarismo. Então, lá atrás, a esquerda, eu me lembro, Tasso Genro e tal, políticas de qualificação da polícia, de valorização, de usar a eficiência, a investigação, a perícia. Por uma razão ou outra, não se soube combinar bem, é uma avaliação minha, não sei o que você pensa a respeito. A política de direitos humanos, que é fundamental, direito humano não é defender bandido, direito humano é defender as pessoas, né? O preto, o pobre, o judeu, a criança de rua, a pessoa que tem alguma deficiência. E eles conseguiram cravar na testa da esquerda que direitos humanos era direito dos manos, quer dizer, dos bandidos. E a esquerda ficou na defensiva e acabou perdendo essa bandeira que foi apropriada pela direita. E eu sempre legislei sobre isso. Eu criei a lei de proteção à testemunha, fiz por lei o apoio ao Disque Denúncia, que é uma forma de você pegar grandes chefes da milícia e do tráfico sem matar os pretos da periferia, né? Eu fiz a lei de autonomia da polícia, junto com o Molon. Eu quero aproveitar para fazer uma singela propaganda sutil, porque a gente não pode fazer propaganda, que é o seguinte: o PSB é o único partido de esquerda que eu conheço que oficialmente tem uma posição amigável aos judeus e a Israel. Crítica, claro, como nós criticamos. Eu e você criticamos, ficamos devastados quando tem bombardeio de escola. Mas a gente nunca legitima o Hamas, a gente nunca legitima o antissemitismo, a gente é muito duro nisso. E criticamos fortemente os setores que costeiam o alambrado do Hamas e fecham os olhos para o antissemitismo. Por que não tratam o antissemitismo como tratam a discriminação aos pretos, aos LGBTs? Parece que é uma outra categoria de preconceito que, por uma série de razões, não merece o mesmo status. O que você acha disso? Não, totalmente. Eu acho que isso que para nós judeus é muito surpreendente que a gente tenha que implorar para ser reconhecido como uma história de perseguição de refugiados, né? São narrativas que colaram eu acho que não tem um outro caso na modernidade dessa delegitimização, né, histórica o judeu hoje é branco, colonial, colonialista, colou aqui uma narrativa. Mas eu acho que quando você conta essa história sua, que eu acho que é muito interessante, até para entender sustentabilidade no Brasil, Sim, não tem como lidar com a questão do verde. Eu acho que vocês todos amadureceram, que vieram com aquela bandeira,
né, europeia, né, que é uma bandeira que era pelo mink, pela baleia, que era né, pelo verde, verde pelo verde. E quando chega aqui, você tem que entender, e eu posso imaginar aqui que é 40 anos na política brasileira, mas 40 anos na política do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um Brasil turbinado em termos Verdade. dessas questões aí dos bastidores da política e tudo mais. Então, assim, eu vejo que você foi tecendo e percebendo, porque eu acho que você é uma pessoa, isso de conhecimento pessoal, muito pragmática, muito objetiva, Completamente. né? Muito objetiva. Completamente. Então, você foi entendendo que essa luta, essa busca, que hoje está se tornando uma realidade para as pessoas, vai invadir, né, a qualidade de vida de todo mundo de uma forma que é cada vez mais complexa, porque nós não temos aviões para apagar esses incêndios, nós não temos estruturas, estou falando não só o Brasil, o mundo inteiro, para lidar com o que a gente tem. Mas você foi tecendo isso num lugar que eu acho que é muito interessante, que é a busca da lei local, dessa pequena Isso. lei que vai Você falou construir. isso no início. É É, verdade. Vou falar um pouco disso. Você tem fala razão. disso, porque esse trançamento de civilidade, de respeitos, com a possibilidade da sustentabilidade. Ó, eu vou falar disso, mas antes eu vou falar de uma coisa engraçada que, que eu me lembrei aqui agora. Eu, em Portugal, eu fui aluno do Boal. Ele dava aula de teatro lá em Lisboa, teatro do oprimido, teatro invisível. E, é claro, eu nunca fui ator, nem diretor, nem nada, mas era vizinho dele, adorava o Boal, a Cecília, o Rui, que trabalhava com eles. E eu, durante meses, assisti lá às aulas dele. E quando eu cheguei aqui no Brasil, começamos a. Acho que no meu primeiro mandato, eu usava algumas coisas de teatro, né? Aliás, quando eu cheguei no Brasil, antes de ser deputado, eu fui aluno da Débora Coker, em dança. Ela foi minha professora de dança, a Muito Débora bom. Coker. E há pouco tempo eu estava numa homenagem dela, lembrando disso tudo. Ela é uma pessoa muito bacana e Que ela legal. gosta muito de você também. E ela é um orgulho nosso, né? Porque ela já fez o Circo du Soleil, ela é um nome internacional. Eu, Danceu inclusive, aqui, tive a oportunidade de fazer 2 trabalhos agora com ela e que beleza. conhecê-la além Ah, de pessoas. sim, a gente se encontrou quando foi, quando ela fez o lançamento do Cura. Isso, Cura. Estava exatamente. você, o Carlinhos Brown, que fez a música, você Isso, ajudou a fazer os textos, estava o neto dela, que é um dos que inspirou essa busca bacana. É exatamente. mesmo. Então, nós temos Mas mais você matou uma essa charada, porque conexão. eu já te conheço há muito tempo, mas quando agora você conta essa história do Boal e do teatro, faz muito sentido, né? Porque você tem muito incorporado isso, essa. Olha, o Bonder, logo que a gente chegou, acho que foi no meu primeiro mandato, a gente estava querendo fazer uma coisa de prevenção com a questão da camisinha. A igreja, na época, tinha uma visão muito ruim, condenava a camisinha porque dizia que isso podia levar à licenciosidade, as pessoas a fazerem o sexo pelo sexo sem ser para procriação. Então, a gente escolheu o obelisco da Rio Branco, que é o símbolo fálico do Rio, e pusemos lá um camisão de 18 metros. Eu lembro. Eu fui com o Betinho, com o Herbert Daniel, né? E aqui ninguém ficou em dúvida do que a gente estava falando. Era a questão da prevenção, né? E depois a gente parava os ônibus poluidores no meio do rio, com batata no cano de escape, com maconha. Era a rolha ecológica. Também era uma forma muito direta, muito melhor que vários panfletos. É você botar um camisão no obelisco ou uma batata no cano de escape de quem está tirando a tua saúde, do teu filho. Isso daí as pessoas entendiam. Isso eu devo ao Boal, que me fez um pouco Totalmente, né? teatralizar. Teatralizada, essa dramaturgia que fica tão criativa, né? Inclusive, esse colete que você tá, que virou Uma né, marca. uma marca, ele é um colete.
que tem um jeito, eu acho que você tem um jeito de artístico, né? Você trouxe para a política, que é um lugar tão sisudo, que é o cara de terno e gravata e tudo mais, e tem, assim, no sentido positivo, tem uma coisa, assim, não só do humor, quase que de palhaço, palhaço no bom sentido, Sim, né? sim, sim. De você refrescar aquelas arenas Você ali. sabe que tem um povo que eu defendo muito, que foi perseguido, inclusive pelo Hitler, que é o povo cigano. Uma Sim, das identidades que eu tenho com ele é que os homens lá dos ciganos usam colete também. Eu sou um verdade. grande defensor, que é uma população, gosta muito dos judeus. E eles são um povo que foi muito massacrado, perseguido. O pessoal sempre fala, não, são bandidos, são ladrões, são errantes, estigmatizam, como estigmatizam os judeus por várias outras coisas. Mas então, você falou das leis locais. Eu cedo me dei conta disso. Você tinha que estar com essa visão do mundo, da ecologia, do planeta, dos oceanos, da biodiversidade, mas se você não aterrissasse no cotidiano das pessoas, você ia falar para acadêmicos, você não ia falar para gente de carne e osso, né? Que está na fila do trem, que está no engarrafamento, que está, em suma. Então, eu comecei a cair no real. A primeira lei que eu fiz, eu tenho mais de 250 leis aprovadas. Nenhuma nome de rua, nem bajular os poderosos de plantão. A primeira lei que eu aprovei me foi pedida pelo Betinho. Era uma lei de controle do sangue. Não havia controle do sangue no Brasil. Os hemofílicos, como o Betinho, o Enfield, foram dizimados pelo HIV porque o sangue não era testado antes de ser transfundido para um banco de sangue. Então, eu fiz essa lei. Depois eu comecei a ver isso. Você tinha que cair no local. Então, eu fiz leis contra a poluição, fiz leis. Eu fiz uma lei, ou bom, essa você não sabe, uma lei que o Daniel, um filho meu, me sugeriu quando ele tinha talvez 11 anos. Ele chegou para mim e falou assim: pai, você já fez lei para tanta gente, para tanta gente, eu quero que você faça uma lei para mim. Eu falei, mas o que que é? Mochila. Minhas costas doem porque a mochila é muito pesada. Eu falei, tá bom, Daniel, tchau, passar bem. Depois eu comecei a ficar com complexo de culpa. Eu falei, será que eu não fui arrogante? Será que eu não fui autoritário? Fui falar com amigos meus ortopedistas. Eles disseram, desculpa, o teu filho é que tem razão. Entorta as costas lá, nunca mais endireita. Escoliose, cifose, lordose. Então, eu fiz uma lei que limitava o peso da mochila e que dizia para ter armários, para os professores só indicarem os livros que realmente os alunos iam precisar. E a gente ia, o Cumpras, depois eu vou falar do Cumpras, que é a minha marca, brigar para as leis serem cumpridas. A gente ia para a porta das escolas com televisão, com a TV Globo, com balança, pesava os meninos fininhos, pesava o mochilão desse tamanho, a mãe mostrava o raio-x da coluna do menino, parecia um S, já todo torto. A gente chamava a diretora e dizia, olha, não pode ser, e tal. Olha, E claro, essas minha coisas eram filha, todas mediáticas, né? Era uma forma de tratar uma coisa tão simples. Aliás, eu dei o nome dessa lei de Lei Daniel. Eu tenho que sempre me lembrar que mesmo um menino de 11 anos pode te dar uma boa ideia. e você vê que minha filha teria pedido a mesma coisa se eu fosse político, que ela sempre reclamava disso. E o problema do cumpra-se no Brasil, que você Pois é, fez o a lei, cúmplice. mas a minha filha, que Essa daí provavelmente é uma a minha coisa. filha, a minha filha é provavelmente outra geração do Daniel, e ela sofreu com a mesma coisa, apesar da lei já estar lá aprovada. É verdade, porque nem sempre se cumpre tudo. Então, aí o cumpra-se, o que que é? Eu, a partir, eu acho que talvez do meu segundo ou terceiro mandato, eu me dei conta que muito mais difícil do que fazer uma lei era fazer a lei ser cumprida. Então, começamos a campanha do Cumpra-se. Agora a gente já está na 25ª campanha do Cumpra-se. Cada vez a gente também distribui aqueles adesivinhos que são bonitinhos, e cada um deles é um desenho de uma dessas leis, né? A lei pró-LGBT, a lei das câmeras nos uniformes da polícia, a lei do cannabis medicinal. E lá no Compras está explicado o que, que é essa lei, o que fazer para ela ser cumprida. Então, nas minhas cartilhas, a gente tem.
as leis que estão em verde, que são aquelas que inacreditavelmente estão no essencial sendo cumpridas. As em amarelo, parcialmente, quer dizer, algumas pessoas e empresas cumprem, outras não. E as em vermelho, não cumpridas. Mas eu sou aquele eco-chato de plantão que fica aí perseguindo, chateando, infernizando, até que uma lei vai de não cumprida para parcialmente cumprida. Aí ela muda a categoria na cartilha. E como é que você faz uma lei ser cumprida? Você tem que fazer audiência pública, você tem que ir para o Ministério Público, você tem que botar na mídia, mobilizar as pessoas. Muitas vezes as pessoas não conhecem as leis que as beneficiam. Se o próprio interessado sequer a conhece, a chance dela ser cumprida, Bonder, é muito reduzida. Então, a própria divulgação da lei com uma linguagem engraçada, né? Porque lei é chato, ninguém lê diário oficial, nem eu. É uma esterilidade. Então, você tem que transformar aquilo numa coisa lúdica, engraçada e útil, né? Os meus adesivinhos, o pessoal colava na geladeira, colava nas Eu lembro, eu agendas. lembro. Você lembra disso? Nessa Sabe última o que é interessante, campanha, eu ô, continuo Daílson? distribuindo. O Brasil, nessa questão, o Brasil tem uma boa legislação na questão da sustentabilidade, das questões ecológicas. É boa a lei, a legislatura brasileira, né, sobre isso, e a gente tem um problema de cumpra-se, é isso? A legislação, no essencial, é boa. Tanto é que os reacionários e ruralistas, a maior parte das leis que eles apresentam é para desmontar a legislação, né? Eu me lembro, no tempo do Bolsonaro, a gente criou um fórum de ex-ministros do meio ambiente, que foi uma coisa muito interessante. Eu, a Marina Silva, a Isabela, o Zé Carlos Carvalho, éramos 9, cada um de um partido. Goldenberg, outro judeu que foi ministro do meio ambiente, nós criamos um fórum. Nós éramos cada um de um governo diferente, cada um de um partido diferente. O que a gente tinha em comum é que nenhum de nós nunca desmontou a legislação ambiental, nunca deixamos de dar sequência aos bons programas daqueles que nos antecederam. E na gestão Bolsonaro-Salles, foi de um obscurantismo total. Entregar a Amazônia aos grileiros e garimpeiros. Recebiam no Planalto os grileiros e garimpeiros com pompa e circunstância, né? Então, nós 9 criamos um fórum de ex-ministros. Então, a gente ia para Brasília, falava com o presidente da Câmara, do Senado, falávamos com os ministros do Supremo, né? É, é, Na época, o Fux foi presidente, a Carmen Lúcia sempre gostou das pautas verdes. E a gente ia lá, eles nos recebiam e conseguimos muitas vitórias. Esse fórum dos ex-ministros, por exemplo, o Salles desmontou o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tirou as entidades civis, deixou só o governo. E depois aprovou uma norma que tirava a proteção das restingas e manguezais. Veja você, Bonder, coisas fundamentais para a biodiversidade marinha, restingas e manguezais. Nós fomos no Supremo e ganhamos. Eles anularam o decreto que tirou a sociedade civil do CONAMA e anularam o decreto e a resolução do CONAMA que tirou a proteção das restingas e dos manguezais. Esse fórum eu acho muito interessante pela composição dele. 9 partidos diferentes, 9 governos diferentes, um propósito comum: impedir a devastação ambiental e a devastação da legislação ambiental. E como que a gente hoje, como é que você está vendo hoje, assim, quais são os nós mais complexos aqui para o Brasil? Claro que a gente tem essa questão sempre dos interesses comerciais que vão contra, né? Quando você fala que a gente tem cheio de leis, que são leis, a gente em plena crise, né, dessa questão, né, pegando fogo, o mundo inteiro está pegando fogo. A Portugal, que você falou, pega fogo, a Grécia estava pegando fogo, a Califórnia pega fogo, a Sibéria pega fogo, está tudo pegando fogo, né? E a gente fica olhando no jornal, mas quando não dá para respirar ali em Rondônia, né, quando as pessoas estão indo para o hospital porque não tem como respirar, e chega perto, a gente vai vendo que é real.
Então, assim, como que você hoje, que você é um verdadeiro, vou usar a palavra no sentido positivo, você é um ancião, né? É, na questão, nós judeus temos muito essa noção do ancião, que podia ser o feminino, não precisa ser o masculino do ancião, né? Podia ser a nossa abóbora, a nossa avó, que conhece a vida muito bem. Mas você já andou por tudo isso aqui, você conhece o Brasil das Conheço, entranhas, conhece o Brasil das bastante. entranhas. Como que você vê, se você tivesse hoje, que não, agora não mais como esse personagem representativo, o político, assim, o que que te tira o sono hoje nessas questões onde você vê que a gente está brigando ali, enxugando gelo? Olha, a questão da impunidade e da irresponsabilidade de setores que realmente, essas queimadas aqui, inclusive a de São Paulo, grande parte são criminosas. Grande parte são criminosas. Claro, é uma combinação de uma seca, e essa seca já tem que ver com desmatamento lá de cima, do Cerrado, da Amazônia, você breca os rios voadores que traziam água, tudo isso está ligado, tudo isso está conectado. Agora, tem também o lado criminoso. E a pergunta fica: a quem interessa queimar? Muitas vezes você queima porque queima áreas que você não podia botar pasto e depois de queimado você vai lá e faz o quê? Põe um boi, planta capim. Então tem realmente interesse econômico nisso. Agora, eu não sou daqueles que trato o setor agro como se fosse uma coisa homogênea, porque verdadeiramente não é. Tem setores do agronegócio que exportam, que são avançados e que não estão mais desmatando, fazem a combinação agricultura, pecuária, floresta, aumentam a produtividade, diminuem as emissões. Você pode diminuir a emissão dos puns e arrotos do boi com uma alimentação diferente, que melhora o sistema digestivo deles. Você pode recuperar solo com rotação de cultura, né? E, ao contrário, esse desmatamento tira a água da agricultura, então é um tiro no pé, porque, na verdade, muitos abriram os olhos. Então, eu não sou daqueles que trato de forma maniqueísta. Não, Não, não eu pode vou até ser. te dar um depoimento. Um ano atrás, etc., fui convidado para falar sobre a questão ecológica, sobre a questão essa de sustentabilidade e meio ambiente. E quando cheguei, era um encontro no interior de São Paulo, era um encontro do mundo agro. E eu fiquei preocupado, de novo, pelo estereótipo, né? O que que eu posso falar, sabe? E, para minha surpresa, eu encontrei Muita gente consciente. muito consciente e querendo, inclusive, preocupadas assim também, porque existem muitas narrativas, né? A gente vive num mundo hoje de Instagrams, de TikTok e tudo mais. Então, existem também muitas questões que às vezes não são científicas, né? A gente tem, assim, é difícil para a gente saber o que que é verdade, o que que não é verdade. E essa narrativa às vezes vale também. Há uma queixa também em relação a essa questão de que certas coisas a gente faz escolhas que seriam, é, digamos assim, positivas ao meio ambiente, quando você vai saber lá no final, o resultado final, não, é uma narrativa, né, que não é O verdadeira. Bonder, eu ouvindo você falar, eu me lembrei de uma coisa interessante. Eu sou muito amigo da Marina, apoio muito a Marina e dei continuidade. Eu fui o ministro que sucedeu ela. Já era uma complicação. Se suceder a santa protetora da floresta, eu tive que explicar que eu não ia ser um carimbador maluco que ia carimbar qualquer licença que aparecesse no meu nariz. Mas eu dei sequência, inclusive herdei metade da equipe da Marina. O próprio Tasso Azevedo, que está brilhando aí com o método Biomas, está sempre na Globo explicando o avanço do desmatamento. Herdei metade da equipe dela, dei continuidade a todos os programas dela, sem exceção, mas fui também para outras direções. Por exemplo, eu inaugurei uma relação com os empresários que ela não tinha dessa forma.
eu assinei a moratória da soja com os empresários da soja, que eram um top do agronegócio, né? Era os exportadores de óleo vegetal, a ABIOV, Associação Brasileira de Exportadores de Óleo Vegetal. E como é que era o pacto da soja? Eles precisavam do selo verde para colocar a soja nos Estados Unidos e na Europa. Eu falei, tudo bem, a gente vai dar o selo verde, mas vocês só compram soja de área que foi desmatada há mais de 2 anos. Eles toparam, eu estou resumindo, né? Eles toparam, a gente assinou, o Greenpeace e WWF assinaram a moratória. Então, isso foi monitorado por 3 satélites. O do governo, que era do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o da ABIOV, que compraram uma linha de satélite, na verdade se aluga, né? E as ONGs, as grandes ONGs ecológicas também alugaram satélites. Passado 1 ano e meio, a gente viu que eles cumpriram a moratória da soja em 92% das quadrículas. Ou seja, a soja deixou de ser um fator determinante de desmatamento da Amazônia. Depois a gente fez o Pacto da Madeira Sustentável com os empresários. Eu fui no Pará, fui inclusive recebido por gente da comunidade judaica lá da Amazônia. Tem muitos judeus que lá atrás foram para a Amazônia. Pouca gente sabe que tem uma história importante dos judeus Claro. na Amazônia, né? Tem muitos livros escritos sobre isso, inclusive. Mas, e aí o Pacto da Madeira era diferente. Eles diziam que, como os governos estaduais e o governo federal não licenciavam os planos de manejo, que é a forma certa de fazer a madeira, eles tinham que comprar madeira que chegava lá sem saber a origem, e senão iam fechar todas as lojas de imóveis, iam parar de exportar, iam demitir 50 mil pessoas. Então, o pacto era o seguinte: nós íamos duplicar o licenciamento de planos de manejo estaduais e federais e eles só comprariam madeira de origem licenciada, de origem certa, que não podia ser parque nacional, reserva indígena, etc. Isso foi cumprido em 65%, 70%, que a gente verificou. Bem menos do que os 92% da moratória da soja. Mas, ainda assim, uma combinação entre a pancada e a cenoura. Você não pode só bater, você tem que oferecer um caminho para ele fazer a coisa certa, gerando emprego sem destruir. Então, isso eu estou falando, são os anos 2008, 2009 e 2010. Então, eu já tinha uma ideia de que a melhor forma de você isolar os brucutus do agro era você negociar com um setor avançado que precisava do selo verde para exportar. Então, por aí eu já diferenciei e já consegui avançar combinando. Toda semana eu ia para a Amazônia com o IBAMA, com o Exército, Operação Boi Pirata, prendíamos, destruíamos os fornos de carvão, toda semana. Punha meu colete, brum, Amazônia. Mas na outra semana eu estava negociando com eles o pacto da madeira legal, o pacto do minério legal, a moratória de soja. Então, isso faz muita diferença. Você só com repressão você não resolve. Sem dúvida, eu acho que essa palavra pacto é uma palavra muito importante, né? É incrível, né? A gente já está quase no final aqui, porque já passou aqui a nossa hora e É verdade. a gente podia ficar A gente aqui vai conversando, a gente esquece que a gente está falando para muita gente. Parece que a gente está num mas a botequim gente está, conversando. a gente está convidando esse povo todo para estar nessa sala aqui, nessa conversa. Mas teria, não tenho dúvida, porque você é a testemunha ocular, né, de décadas muito importantes aqui do Brasil, de um Brasil que se transformou, de um Brasil e de um planeta que está precisando muito, né, desse pacto, né, esse pacto entre saber oferecer às pessoas a capacidade de sustento, por isso é uma sustentabilidade, é um pacto entre se sustentar, que é fundamental, e, ao mesmo tempo, esse sustento não ser só para si, ser um sustento coletivo e intergeneracional com as gerações que vão vir aí, é um pacto fundamental.
Nesses minutos que a gente tem, assim, para... Ô, Bonda, deixa eu só dizer uma coisa que me ocorreu aqui agora. Para não dizer que eu só falei de flores, muita gente pergunta como é que eu aprovo tantas leis, mesmo com um parlamento dominado por bolsonaristas, por caretas, reacionários. Vou dar só dois exemplos pequenininhos para as pessoas pegarem um pouco essa metodologia, né? E essas duas que eu vou falar não são ambientais de estrito senso, mas estão dentro dessa nossa linha civilizatória. A primeira é a cannabis medicinal. Eu aprovei a primeira lei do país de cannabis medicinal. Eu sabia que o governador ia vetar, eu ia ter que derrubar o veto, preciso da metade mais um dos votos a favor do projeto e contra o veto. Então, o que eu fiz? Fazia audiências públicas, iam as famílias, filhos em cadeira de roda, a mãe dizia, olha, o meu filho tinha 105 convulsões por dia, agora tem 4, 5. E eu trouxe para essas audiências os deputados que eram pastores, que eram policiais, para eles verem, conversarem com as mulheres, com os filhos em cadeira de roda. Estavam lá, claro, os cientistas, né? O Faverê, a UFRJ, Fiocruz, mas estavam as mães, dezenas e dezenas com os filhos. Quando foi votado o veto que eu queria derrubar, eu derrubei o veto. Eu derrubei o veto, sendo minoria absoluta. Vários desses pastores e policiais foram para o microfone e falaram assim: "Olha, eu quero deixar bem claro que essas coisas do MIN que defendeu os viados, os maconheiros, eu sou completamente contrário. Mas esse eu vou derrubar esse veto, que eu fui lá, vi a mãe, é uma coisa de humanidade, de compaixão. Então eu vou votar, vou derrubar esse veto do cannabis medicinal, mas eu quero deixar bem claro. Coisa de viado e maconheiro, eu estou fora, né? Então, derrubei. Fizemos a primeira lei do país de cannabis medicinal. Até um bolsonarista tem um cantinho lá que você pode, de alguma maneira, chegar nele. E a outra que eu vou dizer é uma lei muito importante, câmera nos uniformes dos policiais, para diminuir a morte de civis e a morte de policiais, aumentar a transparência e eficiência. Eu sempre digo que a gente quer uma polícia com mais eficiência e menos truculência. Então, os bolsonaristas completamente contrários. Na época, lá atrás, eles diziam: Ô Mink, por que você não põe câmera no uniforme dos bandidos? Aí foi bom, claro, seu bandido, o senhor me empresta aqui o seu casaco, eu vou botar uma câmera. Agora, o senhor continua, uma câmera, o senhor continua o seu trabalho que a gente vai cuidar para ele ser feito da melhor maneira possível. Bom, mas aí eu não ia conseguir aprovar. Eu fiz uma audiência pública, foram 5 coronéis, entre MP, direitos humanos, e eu convenci eles com 2 argumentos. Primeiro, que a câmera era uma defesa do bom policial contra uma mentira de um traficante, de um bandido que acusava de uma coisa errada. Segundo, que um bom comandante, vendo os vídeos, ia planejar melhor as ações e orientar os seus comandados para agirem de tal maneira para matar menos, morrer menos e prender mais bandidos, aprender mais armas. Se convenceram, conseguir aprovar essa lei. Então você vê que nada é por acaso. Você tem que ter muito diálogo, você tem que entrar não na sua cabeça, entrar na cabeça deles e ver como é que eles pensam e conseguir o voto de pessoas que normalmente seriam contrárias. Eu acho que a cultura judaica tem um pouco disso também, Bonda. Você que é um intelectual que escreve, reflete sobre tudo, sobre a moeda, sobre tudo você reflete. Então, seguramente, você vai Você achar acha na que esse... cultura judaica essa linha. Eu ia até te perguntar para a gente fechar aqui, se você, depois de ver todos esses bastidores, de tudo que tem, das loucuras, do fato de que tem leis que estão hoje tentando ampliar certas questões que vão piorar muito isso que né, tão necessário, que é a gente ter algum tipo de civilidade em relação ao meio ambiente. Eu ia te perguntar se você acha que tem solução. Tá? Solução tem. Pô, Mas antes de fazer essa pergunta, queria encaixar nessa tua fala. A solução é isso? É a conversa? Porque isso que você falou,
de chegar na cabeça do outro. E claro que a gente pode aqui, né, como a gente às vezes vai ficando nesse fla-flu, e a gente até usa esse personagem, que é o outro, é o inimigo, tudo mais. Mas, assim, a conversa com a pessoa que pensa diferente é de uma dificuldade, né? Quando você está falando com alguém que pertence a uma outra, que tem uma outra visão, tá? Que visão sempre misturada com interesses, com cultura, o que for. Você acha que esse é, e aí eu acho que é judaico isso, sim, é esse aprendizado de falar com o herege, esse aprendizado de falar com aquele que pensa totalmente diferente de você, que você normalmente ia, tá, você ia bloquear ele, que a gente faz nas redes sociais, quando você encontra esse personagem que você não consegue conversar, a rede te oferece essa coisa que é a saída mais fácil, que é bloquear, fingir que o cara não existe ou apagar ele fingir que ele não está mais ali, né? Da onde vem que eu já vi que você está apontando que tem solução, que tem saída? Por onde? Eu, eu concordo muito contigo, Bonner. Bom, eu só bloqueio aquele que insulta, que xinga, que calunia. E não vale a pena perder tempo. Mas aquele que critica, que não acredita, que coloca que essa solução é ruim, que essa lei é ruim, que não pode ser assim, esse eu converso, eu discuto. Eu gosto muito de debater e gosto de convencer e, às vezes, de ser convencido. Eu já fui convencido de várias coisas, já mudei, eu já emendei leis minhas, modificando, porque alguém me convenceu que tinha algum aspecto dela que não era correto, que não era correto. Já mudei, já fiz várias leis, mudando leis minhas. Eu acho que isso que você falou, né? Primeiro lá atrás você falou do pacto, depois da ponte, depois do diálogo. Na verdade, não há outro caminho sem ser esse. Por exemplo, eu aprovei 250 leis. Nenhuma delas foi aprovada como eu propus, todas foram discutidas, negociadas. Eu sou um ótimo negociador. Desde que não alterem o essencial que eu quero, mudar aqui, tirar ali, acrescentar alguma coisa que eu acho completamente inócuo, eu acrescento que já satisfaço mais dois, já são mais dois que vão votar favoravelmente. Então, eu tenho foco. O que eu quero com essa lei? É isso, muito bem. Então, se eles não tirarem isso, eu aceito qualquer jogada. Então, vamos aprovando emendas, põe uma coisa, tira outra, negocia. Então, eu virei um ótimo negociador. Aliás, também é uma tradição dos judeus, né? Os judeus são ótimos negociadores e são bons de diálogo. Nós vamos lá no livro, nos inspiramos, mas a partir disso temos que conversar com gente que não leu esses mesmos livros. Aliás, eu sempre falo, e com isso encerro, Bonder, que nós, da área climática, temos que traduzir essas grandes questões para uma linguagem das pessoas que não dominam esse jargão. Né? Se você chegar para um programa de TV, começar a falar para o povo na rádio, começar a falar de mitigação, de adaptação, de saturação, de não retorno, o pessoal vai achar que você está. Agora, se você começar a falar que a queimada lá vai tirar água, a queimada vai aumentar a conta de luz, você vai pagar mais caro com a conta de luz, né? O teu filho vai respirar, vai ficar com o pulmão ruim. Então, não é uma questão só dos bichos da floresta, é o que a sua vida vai piorar com isso, né? Você vai ter uma cidade mais engarrafada, mais enfumaçada, com mais atropelamento. Então, quando você discute ciclovia, metrô, né, uma geração de tráfego que não seja poluidora, que não faça um buraco no clima, outro no teu bolso e outro no pulmão do teu filho. Então, você tem que chegar na pessoa, de carne e osso. Senão, o teu jargão vai ficar completamente incompreensível, você vai ser derrotado por aqueles que prometem asfalto, ou uma obra, ou dar um cimento para a escola de samba. Você tem que chegar no coração, no bolso e na saúde das pessoas. Eu acho que você falou agora coisas muito importantes e vou encerrar porque a gente está no tempo, mas Se foi o dizer nosso que tempo.
mas dizer que eu acho muito importante, acho que a comunidade não conhece verdadeiramente o teu trabalho também, é um trabalho identificado como judeu, que muitas vezes as pessoas não querem essa identificação, porque ela é complexa, por razões que a gente já até mencionou, mas assim, a tua longevidade aí atuando, né, é impressionante. Eu tenho certeza que ela tem a ver com essas qualidades que você mesmo nomeou, de poder ouvir o outro, de buscar pactos de toda a ordem, né? E acho que é muito importante, porque está muito presente, eu acho, na tua maneira de ser, essas virtudes que o judaísmo coletou através dos séculos, né, de aprendizado, né, que é de ouvir, de querer saber a opinião da minoria, de ter ideologia no sentido de ter os seus valores, né, saber ter essa objetividade, né, de quem é safo de rua, no sentido que conhece o mundo como o mundo é, não adianta você ficar sonhando, né? E eu acho muito importante, porque eu acho que a solução também, né, para problemas muito grandes, porque são problemas é, coletivos, né? E quando é coletivo é muito complexo a gente ter, tá, formular caminhos para todo o rebanho, né? E cada um de nós conhece, eu conheço o rebanho de um outro, de um púlpito, e você conhece o rebanho do O eleitor. Bonder, nós estamos com o tempo esgotado, mas você me provocou aqui. Deixa eu falar duas coisas de 30 segundos, depois a turma edita aí. Aí eu vou Olha, calar, porque senão eu vou te provocar de novo. é isso. Uma que eu me lembrei agora, eu sempre gosto de lembrar, sobretudo quando eu falo também para a comunidade, que lá atrás eu fui com Milton Naum, que era vereador, com a Polícia Federal prender nazistas na Baixada Fluminense que estavam infiltrados em duas torcidas de futebol. Fomos com Milton Naum, médico, foi presidente da federação Ah, aqui, na época era vereador do PSB, fez até a lei do Cinto de Segurança. Uma coisa. A segunda coisa, talvez você não saiba, mas até te beneficia. Há poucos dias atrás, a gente criou um TAC sobre o barulho dos helicópteros, envolvendo, inclusive, áreas próximas da onde você mora e trabalha. Não resolve tudo, mas vai diminuir muito essa barulheira infernal. Quer dizer, a gente não para de fazer pactos na terra e até quem está voando e tirando o nosso sono nas alturas. eu acho muito bacana e tá aí um personagem que é muito judeu, muito carioca, muito brasileiro, e no front de várias batalhas, mas principalmente dessa batalha que, infelizmente, está se tornando cada vez mais a prioridade aí para todos nós, que é a questão do clima, a questão do meio ambiente. Carlos, super obrigado. Até a próxima aí. Tudo de bom. Até, Bonder, querido, todos que nos estão acompanhando também. Bye, bye.